Penúltimo capítulo do livro de Números, capítulo 35, vai falar das cidades dos levitas, porque a gente falou dessa divisão toda das terras, só que a tribo dos levitas, como é que ficaria com essa divisão? Eles não foram citados ali na leitura anterior. Como é que ficaram? E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus gados e para a sua fazenda e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul 2000 côvados, da banda do ocidente 2000 côvados, e do norte também 2000 côvados, e a cidade no meio. Isso terão por arrabaldes das cidades. Então percebe que a cidade ia ficar bem no meio, né? A cidade dos levitas. Os levitas não receberiam uma terra em si só da tribo, mas eles receberiam cidades onde eles iriam se instalar. E essas cidades ficariam bem no centro, medido milimetricamente com as medidas que Deus mandou, onde eles deveriam ficar, tá? Para simbolizar aí que Deus estaria presente através da tribo dos levitas, né? No meio do povo de Israel. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para o que homicida ali se acolha, e além dessas lhe dareis 42 cidades. Então veja aí essas cidades que Deus disse que o povo deveria, os príncipes, né, que iriam participar dessa divisão, deveriam selecionar, separar, né, para que Deus ordenou aí 42 cidades, além dessas que ele falou, que é a cidade dos levitas e a cidade dos refugiados aí, 6 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. Então, 42, né, mais 6 dos refugiados. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Então 42 cidades seriam para a habitação dos levitas, e 6 cidades para que ficasse ali o refugiado. Essas 6 cidades de refúgio, falou nosso Senhor dizendo: falai aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam e cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão.
serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, para o estrangeiro e para o que hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida certamente o homicida morrerá. Então era para quem cometesse um homicídio de forma ali, um homicídio quando não há intenção de matar, um acidente, como é que eu posso dizer? Um ato de defesa, né? Defesa própria, defesa da sua vida. Então ali o homicida ele tinha um local para se abrigar, para que o parente dessa pessoa que morreu não quisesse vingar, né? Matá-lo como vingança. Ou se ferir com a pedra a mão de que possa morrer, e ela morrer, homicida certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de madeira que tiver na mão, que possa morrer, e ela homicida certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Então, ou seja, se ele matou com um instrumento desse, ou seja, tinha intenção de matar, pegou um instrumento e matou, a punição era a morte, e quem matava ele era o vingador, ou seja, o parente daquela pessoa que faleceu. Mas se aquela pessoa morreu por um ato que não foi premeditado, não foi algo, não foi com um instrumento desse, ou seja, pode ter sido um acidente, uma briga, alguma coisa, ele poderia se abrigar ali para que não morresse. Se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. O homicida o vingador de sangue, encontrando o homicida o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou seja, sem intenção, jogou um objeto e acertou sem querer, empurrou de uma forma que ele não estava prevendo isso, não era a intenção dele de matar, de empurrar para machucar, né? Mas acabou matando. O que acontece com ele? Sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, não era um inimigo, não tinha a intenção de matar, nem procurava o seu mal. Então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida na mão do vingador do sangue, e a congregação fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com santo óleo. Ele tem que ficar nessa cidade até a morte do sumo sacerdote, no caso ali, Eleazar. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde tinha se acolhido, ou seja, ele matou, não tinha intenção, não foi maldade, bom, beleza, vai ficar naquela cidade abrigado, vai ficar ali, certo? E não vai sair de lá por causa do vingador, para que ele não se encontre, não se depare com aquela pessoa, com aquele familiar daquele que havia morrido. Né? Agora, se porventura, né, ele sair daquela cidade de refúgio e o vingador do sangue o achar fora daquela cidade do refúgio, se o vingador do sangue o matar o homicida, não será culpado do sangue. Então veja que coisa. Então era determinado a ele que ele tivesse que ficar naquela cidade. Se ele saísse de lá e se deparasse com um vingador, com uma pessoa que iria vingar a morte do seu parente, se o parente matasse, ele iria estar isento de culpa, porque foi dada uma ordem a ele e não obedeceu.
pois deve ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E essas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém, para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Ou seja, quem matou, tinha intenção de matar, com pedra, com pau, você foi para matar o seu inimigo, alguém que ele não comprou, essa pessoa não pode nem fazer expiação por ela, pegar um cordeiro, um animal, para fazer expiação, para limpar, para perdoar ela daquele pecado. Não. Era já punição por morte. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para que tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Então, justamente, para não profanar aquela terra que Deus determinou que houvesse uma cidade que serviria como um refúgio, que esse cara que assassinou, que matou, enfim, tem ali em suas mãos sangue daquela outra pessoa, ele ficaria ali naquele lugar, porque era uma cidade que serviria para isso, para refúgio, porque eles estavam querendo ou não contaminados pelaquela morte daquela pessoa, carregava essa culpa e não podia habitar no meio dos demais israelitas. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel.